Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de educação e, aliás, com uma dica importante para os estudantes. Isso porque o prazo para os candidatos que não foram pré-selecionados nas duas chamadas do programa Universidade para Todos termina hoje. E para participar, o candidato deve acessar a página do ProUni na internet. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. Para comprovar as informações, o prazo vai de 3 a 7 de outubro. O programa oferece bolsas de estudos parciais de 50% e integrais de 100% em instituições particulares para candidatos com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior. O ProUni exige nota mínima de 450 nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio e que o estudante não tenha zerado a prova da redação. A seleção se dá de acordo com as notas obtidas. É destinado ainda a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou mesmo na rede particular. Inscritos como treineiros no exame não podem concorrer a bolsas do programa. E a gente fala de eleições agora e com um lembrete importante. No dia das eleições é proibido dar carona para quem estiver indo votar. E o objetivo dessa medida é garantir que a escolha do eleitor não seja influenciada. Quem não obedecer pode receber até, olha só, 6 anos de prisão. Acompanhe. Nenhum veículo ou embarcação pode levar o cidadão até o local de votação, podendo ser considerada uma irregularidade. Somente a Justiça Eleitoral pode transportar a população para votar de graça. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em qualquer pleito é proibido aos candidatos, aos órgãos partidários, às federações de partidos ou a qualquer pessoa o fornecimento de transporte no dia da eleição. O objetivo é impedir qualquer interferência na vontade do eleitor. Além do Código Eleitoral, há ao menos outros 2 dispositivos sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição. A legislação prevê as seguintes exceções em que o transporte é permitido: se os carros estiverem a serviço da Justiça Eleitoral ou se forem coletivos de linhas regulares, o uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e de sua família, ou o serviço de transporte público ou privado, como táxi, aplicativos de transporte e assemelhados. O descumprimento dessas proibições pode gerar reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. De acordo com o artigo de Direito Penal Eleitoral, o crime é considerado comum, que pode ser cometido não apenas por quem transporta o eleitor de forma irregular, mas também para quem cede o veículo para esse propósito e quem contrata o transporte. E ainda falando de eleições, a gente traz agora um alerta para o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral e não conseguir votar. É preciso justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Vamos ver? Quem não solicitou o voto em trânsito não vai poder votar e precisará justificar a ausência nas urnas. A justificativa pode ser feita no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A partir de uma ferramenta de localização, o aplicativo consegue verificar se o eleitor está mesmo fora do domicílio eleitoral. Quem não justificar no dia da votação vai ter que fazer isso em até 60 dias depois do pleito. Nesse caso, a Justiça exige a apresentação de documentos que comprovem que o eleitor estava fora da cidade onde vota, como um bilhete de passagem. Pela internet, o eleitor pode justificar no site da Justiça Eleitoral justifica.tse.jus.br. Também é possível explicar a falta diretamente nos locais de votação e nos tribunais regionais eleitorais. Quem não justificar o voto pode ter o título cancelado e ficar impossibilitado de tirar passaporte, assumir vaga em concurso público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outras limitações. Tá, então, olha aí, esse alerta é importante. Quem não for votar deve justificar. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de notícias internacionais. A União Europeia
declarou nesta quarta-feira estar convicta de que houve sabotagem no vazamento de 2 gasodutos submarinos entre a Rússia e a Alemanha. A Noruega, inclusive, reforçou a segurança. Com a guerra da Ucrânia e as sanções contra Moscou, o país superou a Rússia como principal fornecedor de gás para a Europa. Também nesta quarta-feira, a União Europeia expressou a convicção de que os vazamentos nos gasodutos submarinos entre Rússia e Alemanha parecem ter sido um ato deliberado. 3 vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 elevaram os preços do gás, intensificando a crise energética no continente em um momento em que toda a região se aproxima do inverno boreal. O gás que escapa pelos vazamentos pode ser observado borbulhando na superfície do Mar Báltico, próximo às costas da Dinamarca e da Suécia. A situação deve continuar assim por uma semana até que o conteúdo das tubulações afetadas se esgote. Mais cedo, nesta quarta, o governo russo disse que era previsível ser culpado pelo episódio, mas que a acusação não deixava de ser estúpida e absurda. O Kremlin destacou que a questão nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 era delicada para a Rússia, porque o vazamento de gás custava muito dinheiro. Nenhum dos gasodutos Nord Stream está atualmente operacional, mas estavam cheios de gás quando atingidos pelo que os sismólogos suecos chamaram de vazamentos maciços de energia. Para um dos sismólogos, somente uma explosão poderia desencadear o problema. E eu falo de futebol agora. Faltam 53 dias para a Copa do Mundo. E chegou a hora do boletim Esquenta Qatar 2022 com o Leonardo Félix, nosso comentarista de esportes. E hoje ele fala da seleção da Dinamarca, uma das possíveis surpresas da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção da Dinamarca. A Dinamarca é a única representante dos países nórdicos na Copa de 2022 e pode surpreender no Mundial. A seleção chega com moral ao Qatar, depois de realizar grande campanha na última Eurocopa, quando alcançou as semifinais. Nas eliminatórias europeias foi a segunda classificada para a Copa. E no Qatar, a Dinamarca tem na defesa seu ponto mais forte, graças ao goleiro Schmeichel, do Leicester, e o zagueiro Kier, do Milan. No entanto, as atenções estarão voltadas para o meia Eriksen, recém-contratado pelo Manchester United, que voltou a ser convocado no início de 2022, depois de sofrer uma parada cardíaca em campo na Euro do ano passado. A Dinamarca está no grupo D, com a França, Tunísia e a Austrália. É isso aí, faltam 53 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. E a gente muda de assunto agora para atualizar as notícias da chegada do furacão Ian à Flórida. Vamos ver imagens em tempo real que estão sendo transmitidas pelo nosso canal no YouTube. E as imagens são de câmeras de monitoramento. Elas mostram vários locais, como, por exemplo, a orla da praia e as avenidas. Como era de se esperar, as ruas estão vazias. As aulas e outros serviços foram suspensos. Muitas pessoas, inclusive, estocaram alimentos em casa por causa da passagem do furacão, o que causou uma grande corrida aos supermercados. As 3 companhias brasileiras que operam voos para o local cancelaram as operações. A região continua em alerta máximo e os ventos chegam a 220 km por hora. Nós lembramos mais uma vez que quem quiser continuar vendo essas imagens em tempo real, pode acessar o nosso canal, youtube.com/HitNotícias. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!